Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacó FM e Bicaraí Web Rádio, também os nossos irmãos e irmãs que rezam conosco pelas redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne aqui na igreja, na matriz do Senhor Deus Menino, para celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos da igreja. Hoje nós somos convidados a aprofundar um pouco a vida e a experiência do discipulado desses dois grandes apóstolos, considerados duas colunas da igreja. São Pedro foi encontrado por Jesus às margens, ali com os seus barcos e seus companheiros. E Jesus lança um convite: vem e segue-me. São Pedro deixou o barco, as suas redes, também com alguns companheiros, eles deixaram tudo para seguir Jesus. E a vida de Pedro é marcada justamente por essa identificação com a vida de Jesus. Pedro é espontâneo na relação com Jesus. Em alguns momentos, Jesus até repreendeu a Pedro devido à sua espontaneidade. Mas era alguém que tinha sede, que desejava cada vez mais corresponder a esse chamado. E um certo dia, Jesus disse: Cefas, tu serás chamados Pedro, quer dizer pedra, ou seja, sobre ti edificarei a minha igreja. Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes, quando Jesus estava preso, estava no caminho de ser crucificado. Por 3 vezes, Pedro negou a Jesus. Jesus havia advertido: Pedro, tu me amas? Ainda hoje vai negar-me 3 vezes antes que o galo cante. E de fato aconteceu, Pedro negou a Jesus. E quando Pedro lembrou daquilo que Jesus tinha falado, entrou em prantos, chorava amargamente por ele não ter conseguido ser fiel ao Senhor naquele momento. Mais à frente, Jesus encontra com Pedro, e aqui já na experiência do ressuscitado, e diz: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Pela 3ª vez, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus: apacenta as minhas ovelhas. A negação lá atrás agora torna-se uma confirmação. Jesus precisava ouvir de Pedro. Jesus conhece, sonda os corações, mas Jesus precisava ouvir Pedro afirmar esse amor profundo que ele demonstrava ter por ele. Na verdade, caríssimos irmãos e irmãs, não é que Jesus duvidava do amor de Pedro, mas Jesus provocou em Pedro algo em que ele pudesse ele mesmo falar e ouvir aquilo que ele expressava com a vida. Às vezes nós precisamos fazer isso. Nós precisamos expressar e ouvir o que nós estamos expressando para calar ainda mais em nossos corações. E assim acontece com Pedro. E Pedro professa esse amor a Jesus. Jesus diz: apacenta o meu rebanho. Depois Jesus mostra para Pedro, também para os outros apóstolos, que a sorte deles vai ser igual à de Jesus. Todos serão perseguidos, maltratados, e todos irão passar pela experiência do martírio. Até então,
Pedro e os outros apóstolos não haviam compreendido como seria esse caminho, mas eles permaneceram fiéis. Um certo dia, Jesus ensinando a uma grande multidão, muitos discípulos que estavam ali com ele, e Jesus começou a falar sobre os desafios do discípulo. Toma a sua cruz e me segue. Muitos disseram: essa palavra é muito dura para se ouvir, e abandonaram a Jesus. E ficaram apenas os 12. E Jesus se voltou e disse: vós, por que não fores embora? E Pedro disse: Senhor, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. E assim, o grupo dos 12 é formado, porque eles encontraram verdadeiramente em Jesus o sentido da vida. Encontraram em Jesus a razão para poderem viver. E não conseguia ver em outra realidade resposta para os anseios para a sua vida, porque de fato, só em Jesus nós encontramos todas as respostas. É em Jesus que está, caríssimos irmãos e irmãs, a realização plena do ser humano. Por isso Pedro mais uma vez diz: aonde iremos nós? Só tu tens palavra de vida. E no evangelho de hoje, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está com seus discípulos e pergunta, quer saber o que o povo anda dizendo sobre ele. Que diz os homens ser o filho do homem? E eles respondem. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. E aqui, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus transfere para Pedro a responsabilidade e a missão de conduzir a igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Jesus, depois de um longo caminho com os discípulos, conhecendo todos eles, e vendo em Pedro essa fidelidade, vendo em Pedro esse amor profundo, é a Pedro que ele confia a missão de pastorear toda a igreja. É a Pedro que ele confia a missão de dar continuidade a esse projeto de salvação de toda a humanidade. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, nós precisamos aprofundar a vida de cada um para compreendermos então o projeto de salvação que Deus tem para toda a humanidade, que se deu na encarnação do Verbo, mas permanece até hoje através da sucessão apostólica. A salvação que nos visitou, a salvação que se fez presente em nosso meio, no Verbo encarnado, essa salvação permanece até hoje através da sucessão apostólica. No momento que Cristo envia Pedro como o primeiro missionário, aquele a assumir à frente a missão de toda a igreja, e a partir dali vem todos os outros sumos pontífices que estão sentados à cadeira de Pedro, dando continuidade a essa mesma missão que hoje neste evangelho foi confiado a Pedro. Quem é o Pedro de hoje para a nossa igreja? O Papa Francisco. Francisco assume a sucessão apostólica petrina
E lá da cátedra de Roma, ele continua a apontar para o céu e conduzir a todos para uma verdadeira experiência de fraternidade, de irmandade, para uma verdadeira experiência, caríssimos irmãos e irmãs, de encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Devemos escutar um pouco mais o que o Papa Francisco tem nos falado. Não sei se vocês têm tido acesso aos documentos, às encíclicas, às exortações apostólicas do Papa Francisco. Desde o início do seu pontificado, ele tem convidado a igreja a resgatar a sua essência, que é a prática da misericórdia e a missionariedade. A essência da igreja está justamente em ser uma igreja samaritana misericordiosa e também ser uma igreja missionária. Por isso, logo no início do seu pontificado, ele convida-nos, enquanto igreja, a celebrar o ano da misericórdia do Senhor. E assim nós celebramos, justamente para resgatar a sensibilidade no coração dos cristãos. Os cristãos que estão se acostumando com esse mundo cruel. Os cristãos que estão se acostumando com a maldade que se instala em nossa sociedade. O Papa Francisco convida-nos, enquanto sumo pontífice, aquele que está na cátedra de Pedro, a ter um coração sensível, um coração amoroso, um coração misericordioso. Um outro cuidado especial, o Papa Francisco escreve uma exortação apostólica, Laudato Si, onde nos convida, enquanto cristãos, a ter um olhar cuidadoso para a natureza, a cuidar, caríssimos irmãos e irmãs, daquela que ele chama de nossa mãe terra, cuidar dos rios, cuidar das árvores, cuidar das plantas, cuidar do ambiente que gera vida, que nos faz com que podemos viver com dignidade. Então o Papa Francisco nos convida a ser misericordiosos e a ter um olhar cuidadoso para o nosso planeta. E o Papa Francisco, ele convida aos cristãos uma reflexão adintra para dentro da igreja, mas também uma reflexão adextra, ou seja, uma reflexão aberta para todo o mundo. O apelo é para os cristãos, mas um apelo também para toda a humanidade. Devemos cuidar, caríssimos irmãos e irmãs, do nosso planeta. Devemos cuidar da humanidade. Devemos cuidar dos rios, das matas, porque se nos falta água, porque se nos falta o ar, o oxigênio puro, morreremos. Então esse é o grito e é o apelo que a igreja faz, que o Cristo faz através da sucessão apostólica de Pedro. Pedro, tu esperes, sobre ti edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Existe uma interpretação dessas duas chaves. Se vocês observarem no ícone de São Pedro, ele traz duas chaves, uma chave de prata e uma chave de ouro. A chave de ouro representa as sagradas escrituras e a chave de prata representa os sacramentos da igreja. É através, caríssimos irmãos e irmãs, da escuta e da prática da palavra de Deus e principalmente da vivência dos sacramentos que nós ascenderemos aos céus. Seremos capazes de suportar as dores, de suportar os desafios que a vida nos apresenta e venceremos todos eles, porque Cristo está conosco. Mas precisamos conhecer a palavra de Deus e precisamos viver a vida sacramental da igreja, participar ativamente desse mistério que nos salva, desse mistério que nos torna cada vez mais em plena comunhão com o Pai. Todos os sacramentos da igreja
São sinais visíveis do amor, da misericórdia, da manifestação de Deus em nosso meio. É Deus que quer nos salvar. É Deus que apresenta para nós o caminho da nossa salvação. Cabe a cada um de nós buscar esse caminho ou não. Quantas pessoas ainda estão tão longe desse encontro, desse conhecimento mais aprofundado da pessoa de Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras e também da vivência dos sacramentos da igreja. Então São Pedro continua presente em nosso meio, pregando o Evangelho e convidando-nos à verdadeira experiência de conversão, uma conversão pessoal que se traduz numa prática que vai além das nossas realidades, o cuidado para com o outro e o cuidado também para com o nosso planeta. E São Paulo, caríssimos irmãos e irmãs, São Paulo era perseguidor dos cristãos, alguém que perseguia, prendia os cristãos. E em uma das suas viagens para prender um grupo de cristãos indo para Damasco, no meio do caminho, ele faz a experiência do encontro com Cristo ressuscitado. E aqui é muito interessante percebermos isso. São Pedro conviveu com Jesus. São Pedro é testemunha ocular de Jesus. Paulo faz a experiência da ressurreição, Cristo ressuscitado. E tem uma expressão lá nos Atos dos Apóstolos que diz: Pedro caiu do cavalo. Ou seja, esse encontro de Paulo com Jesus faz com que ele se desmorone e mude totalmente o seu jeito de viver a sua vida, principalmente como ele enxergava. Ele via os cristãos como uma ameaça e ele buscava prendê-los, perseguiam. E agora, depois desse encontro com Jesus, ele se torna alguém que vai expandir o Evangelho. Ele se converte, muda de vida e de perseguidor torna-se agora aquele que vai expandir. Pregar o Evangelho para os pagãos, pregar o Evangelho para os gentios. Enquanto Pedro pregava o Evangelho para os judeus, Paulo vai pregar o Evangelho para os gentios, para os pagãos. Ou seja, Paulo faz grandes viagens e nessas suas viagens passam por diversas situações difíceis, mas ele permanece com um único objetivo: anunciar o Cristo ressuscitado, pregar o Evangelho e apresentar para todos o reino de Deus. São Paulo era um homem preparado academicamente, tinha um bom conhecimento e por isso, com esse seu conhecimento, ele tinha facilidade para dialogar com outras culturas e em todas as culturas que ele entrava ali, ele apresentava o Cristo Jesus. Então, enquanto Pedro é aquele que guarda a fé, é o guardião da fé, Paulo é aquele que expande o Evangelho de Jesus pelo mundo afora. Aquele que faz com que Cristo Jesus seja conhecido e amado e adorado também em outras culturas. Se vocês pegarem as Sagradas Escrituras lá para os últimos livros, vocês irão encontrar várias cartas de São Paulo para várias comunidades que ele formou, criou, orientou, semeou no coração daquele povo a palavra de Deus, e muitos aderiram e passaram a viver também essa experiência com Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, São Pedro e São Paulo é para a nossa igreja as duas colunas, porque enquanto um guarda a fé, o outro expande pelo mundo afora o Evangelho de Jesus Cristo. A quem nós devemos seguir? A quem nós devemos escutar? Diante do testemunho de São Pedro e São Paulo, diante do desafio que todos eles encontraram, resta para todos nós apenas
uma resposta. Devemos seguir e escutar tão somente a Cristo Jesus. Olhar para o testemunho desses apóstolos, que foram fiéis, participaram da experiência do martírio, mas não renunciaram a Cristo. Assim também somos nós. E tenhamos então, caríssimos irmãos e irmãs, a coragem de escutar melhor o chamado de Deus em nossa vida e viver com autenticidade esse chamado. Não basta vir à igreja, participar da missa, receber o corpo e o sangue de Cristo. Nós precisamos viver a essência do Evangelho no nosso dia a dia. O encontro com Jesus deve nos transformar em pessoas melhores. Enquanto os Herodes prendia os apóstolos e principalmente mantinha Pedro preso para alegrar e agradar aos judeus, nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, fazer uma autoanálise da nossa vida, nos perguntarmos: o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo neste mundo algo para agradar aos homens ou para agradar a Deus? Porque muitas vezes nós nos traímos, justamente como Pedro traiu a Cristo Jesus quando o negou lá junto com aquelas pessoas que estavam ali na fogueira se aquecendo, com medo de professar a sua fé e viver o seu amor a Jesus Cristo. Muitas vezes nós também temos medo de assumir a nossa fé quando estamos em outros ambientes, de assumir a bandeira de Cristo e de ser verdadeiros cristãos que defendem a paz, que defendem a vida e que promovem essa vida. Devemos tomar muito cuidado, caríssimos irmãos e irmãs, para não vivermos uma fé de fachada, para não vivermos um cristianismo faz de conta, ou talvez, muito pior, uma fé de conveniência. Eu só tenho fé até onde é conveniente para mim, e isso não agrada ao Senhor. A experiência dos apóstolos nos mostra que às vezes devemos tomar chicotadas, que às vezes devemos ser presos por causa do Evangelho, mas nunca renunciar a Cristo, nunca dizer não ao Senhor. Precisamos sempre estar em comunhão com a verdade, em comunhão com a justiça, em comunhão com o reino de Deus. Peçamos a esses grandes baluartes da igreja que interceda por nós junto ao Pai, para que sejamos perseverantes e que possamos, aqui em Bicaraí, testemunhar a verdade que vem do Evangelho e desse encontro com o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.